Olá, olá, profissionais da área da estética. Primeiramente, antes de começarmos, eu quero agradecer a Conec e toda a equipe pelo convite de estar aqui vindo compartilhar temas tão nobres com você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aromaterapia, atuação da estética em gestantes e também em queimados. Então a gente vai perpassar um pouquinho desses dois universos, baseado na minha experiência clínica e também baseado em artigos científicos, evidência científica. E antes de tudo, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Felipe Schultz, eu sou docente universitário há 7 anos, atuante na área da estética, graduado em estética e cosmética, mestre em ciências da saúde na área de biologia celular e molecular pela Faculdade de Medicina do ABC, também pós-graduado em docência do ensino superior e autor, né, de 2 capítulos, né, coautor de 2 capítulos no livro Handbook of Low Level Laser e colaborador do livro Estética Humanizada e Paliativa. Esse é um pouquinho do meu currículo para que você possa me conhecer, e aí então a gente vai adentrar todo esse universo. Convido vocês a pegarem papel, caneta, já posiciona, dá um pause, porque vai ser muito importante todas essas informações que eu vou trazer para você e que você vai poder extrapolar, não somente para gestante ou para trabalho com marcas de queimaduras, mas também para outros universos, eu tenho a certeza disso. Então, por isso, pega o papel, pega a caneta e bora lá. Bom, primeiro de tudo, então, eu quero apresentar para vocês que a aromaterapia, ela é uma das terapias hoje reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, hoje atuante dentro do nosso sistema público de saúde, e ali ela vai então se classificar dentro de algumas nomenclaturas de um cenário de terapias que muitas vezes a gente chama de terapias alternativas, mas que esse termo ele tem sido substituído cada vez mais, porque a alternativa ele pode dar uma conotação errada. Então, hoje nós dizemos que trabalhamos com terapias complementares, terapias holísticas, terapias integrativas, terapias naturais também, mas nem tudo precisa necessariamente ser natural, no ponto de vista que a gente diz daquilo que provém diretamente do solo, mas a gente pode ter também a biotecnologia envolvida. Bom, a partir daí, a gente vai entender um pouquinho que a aromaterapia, para quem não conhece, ela vai trabalhar tanto com óleos essenciais, que é o mais comum da gente conhecer e saber, como também trabalha com óleos vegetais, manteigas, resinas e tantas outras matérias-primas. Então, o universo da aromaterapia ele é muito mais extenso do que só falar de óleos essenciais. Então, normalmente, esses óleos essenciais eles vêm diluídos e carreados em um óleo vegetal, quando ele é aplicado sobre a pele. Mas tudo isso a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo. É preciso também entender que esses óleos essenciais, eles trazem ali uma magnitude muito detalhista em sua composição. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega um simples óleo essencial, a gente vê que tem aproximadamente 800 tipos de componentes que podem estar presentes em um único óleo essencial. Então, toda essa complexidade faz com que ele traga ali diferentes efeitos terapêuticos no tecido e, consequentemente, traga muitos segredos, muitas formas de utilização que, claro, por ter toda essa característica, todo esse detalhe, se for usado de modo inadequado, sobre um ponto de vista, uma lesão de pele, por exemplo, que não foi muito bem avaliada, ele pode ser um agente perigoso. Então, você tem que tomar cuidado com o uso dos óleos essenciais, porque eles podem, sim, gerar alergias, eles podem gerar irritações, eles podem gerar efeitos colaterais ou até prejudicar aquilo que você havia proposto tratar. Então, por isso, muito conhecimento nessa hora, muita atenção, mais do que conhecimento, muita atenção, porque aí daí a gente sabendo que não deve fazer, não temos segurança, a gente dá aquela afastada, porque a gente vai então dar oportunidade para outros profissionais atuarem, caso esse universo ele ainda seja muito delicado para ti. Tudo bem? Mas que essa palestra possa ser a fagulha para te incentivar a buscar, porque é um universo realmente formidável. Quem conhece, eu vou dizer para vocês, normalmente não deixa de usar. Todo mundo que usa quer novamente usá-los, porque o resultado, o efeito é nítido desde a primeira
sessão que a gente faz uso desses recursos, né? Tanto o óleo essencial, né? Eu falei, bati muito nessa tecla, mas eu também falo do vegetal. Eu sou muito fã do óleo vegetal, ele traz muita coisa legal para a gente conhecer. Então, para que a gente possa então diferenciar um pouquinho dos dois, o essencial do vegetal, aqui eu coloquei algumas informações para vocês. Essas informações a gente vai começar a conhecer de modo mais detalhado. Então, veja, o óleo vegetal, ele é um tipo de matéria-prima que ele é mais gordurosa. Então, quando eu digo ele tem mais ácidos graxos, ele tem mais gordura. E isso não quer dizer que ele seja ruim. Porque quando a gente fala, por exemplo, de ômega 3, o ômega 3 não é legal, não é bom para a nossa pele, para o nosso corpo como um todo, né? Tomar ômega 3, quem nunca ouviu falar, né, do tomar ômega 3? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, não é? Que é bom comer salmão, que é bom tomar óleo de linhaça e assim por diante. Então, assim, quando a gente fala de ômega 3, a gente está falando de um tipo de gordura. Essa gordura é uma gordura boa, ela, ômega 6, ômega 9, ômega 7. Aí a gente também vai falar de ácido láurico, que é um dos itens que compõe a nossa pele, ácido esteárico, palmítico, palmitoleico. Vixe, tem um monte de nome que a gente pode utilizar aqui para classificar essas gorduras, esses lipídios que serão benéficos para a nossa pele. O problema é quando eles estão em desequilíbrio. Aí, eles, em vez de fazerem bem, eles acabam fazendo mal. Como a gente sabe, tudo que tem em excesso faz mal. Então, se eu tenho o excesso, vai fazer mal. Se eu tenho a falta, também vai fazer mal. Já o óleo essencial, ele não tem nenhum tipo de ômega, ele não tem nenhum tipo de gordura que seja assim, sabe, untosa, aquele toque lustroso que a gente sente na mão. Pelo contrário, o óleo essencial, ele é um olhinho, mas é um olhinho muito fino. É um olhinho que quando a gente olha assim, ele evaporou, ele sumiu, ele não deixou resíduo nenhum. Já o óleo vegetal, se você pôr na luz, movimentar assim a tua mão depois de um tempo, você vai ver que tem uma película sobre essa pele. E essa película é que faz com que a gente consiga visualizar que existe gordura ali presente. Normalmente o óleo vegetal, ele pode ser obtido de modo prensado a frio, ou ele também pode ser um tipo de óleo refinado, que aí ele vai trazer mais a sua característica de carreador. O que eu quero dizer com isso? Ele vai servir como um óleo para diluir o óleo essencial, porque o óleo essencial ele é muito concentrado. Então, se eu passo ele puro na pele, pode acontecer, não quer dizer que vá, mas pode acontecer algum tipo de alergia, algum tipo de irritação. Então, essa probabilidade é muito maior. Então, para que a gente não use o óleo essencial puro e a gente consiga ter uma margem de segurança ao trabalhar com esse material, a gente muitas vezes dilui, pinga algumas gotas desse óleo essencial no óleo vegetal. E aí, se o óleo vegetal for prensado a frio, olha só que benefício. Eu trago o benefício do óleo vegetal e o benefício do óleo essencial. Então, a gente tem uma sinergia de recursos e, consequentemente, isso representa o quê? Representa resultados mais efetivos para o meu cliente. E assim todo mundo sai feliz, não é verdade? Então, veja que o óleo essencial, diferente do óleo vegetal, que ele passa por um processo de extração chamado prensagem a frio, o óleo essencial ele já faz todo um processo que pode ser, na verdade, não é um processo, são vários processos. Pode ser destilação a vapor, pode ser a prensagem a frio, pode ser também, ele pode ser extraído por CO2 hipercrítico, e assim a gente vai tendo várias formas de extração desse óleo essencial. A gente vai observar que o óleo vegetal ele é rico em vitaminas, gorduras, proteínas, sais minerais. Já o óleo essencial, ele traz moléculas mais químicas, não mais químicas, mas assim, ao pé da raiz, como eu posso talvez te dizer. Então, não sei se você já ouviu em algum momento as famílias, éteres, terpenos, fenóis, né? Quem nunca ouviu falar de um polifenol, né? Então, quando a gente fala dessas categorias, isso está mais representado nos óleos essenciais, que são moléculas que acabam gerando essa ação terapêutica. Daí a gente vai ver que o vegetal, ele provém muitas vezes das sementes, das oleaginosas, pode em algum momento vir da polpa também,
Já o óleo essencial, ele vem da raiz, ele vem da casca, ele vem da folha, ele vem das flores, ele vem do fruto e ele vem até mesmo das ervas aromáticas. Então ele tem ali todo um conjunto, uma possibilidade. E dependendo de onde eu extraio, ele vai ter uma composição diferente. O óleo vegetal, ele tem um aroma mais suave quando comparado ao óleo essencial, mas saiba, o óleo vegetal, ele também tem cheiro. É um cheiro muito sutil, mais perceptível para quem tem um olfato mais apurado. E é esse cheiro que muitas vezes vai me identificar que ele traz muitas propriedades terapêuticas, que não somente um óleo gorduroso, um óleo que foi refinado, ok? Já o essencial, a gente sente ele a quilômetros de distância, né? Brincadeiras à parte, se a gente estiver numa sala, né, alguém estiver numa sala fechada ou com pouco arejamento e alguém entrar, nitidamente vai sentir o cheiro do óleo essencial. Ele tem uma concentração de um cheiro muito mais forte. Já o vegetal, você pode entrar na sala que não vai tomar o ambiente com o cheiro dele. Então essa é a grande diferença de um e outro. O óleo vegetal, em sua maioria, não é em todos os casos, mas em sua maioria ele pode ser usado puro. Já o óleo essencial, o ideal é que a gente faça diluição, ok? E aí o vegetal, ele é gorduroso, então ele não evapora, se você pingar em um lugar ele vai ficar com uma mancha ali gordurosa sobre o tecido. Já o essencial, ele vai evaporar, ele pode até deixar uma marca colorida, porque tem algumas moléculas, alguns tipos de óleos essenciais que carregam algumas moléculas que trazem cor. A exemplo disso é a camomila romana, que traz um princípio ativo que se chama camazuleno. Ele está ali, ó. Não sei se alguém já ouviu falar do azuleno. O azuleno, ele é uma substância muito usada em produtos pós-limpeza de pele. E daí, então, o azuleno, ele está ali na mesma família que o camazuleno, que muitas vezes você vai encontrar no óleo essencial de camomila romana, ok? E daí a gente vai perceber que o óleo vegetal, se você deixar ele um tempinho, sem limpar, por exemplo, a boca dele, onde ele está acondicionado, né, no frasco, você vai ver que depois de um tempo ele vai formando uma cristalização. Né? Ele fica parecendo um cristal, mas claro, com um aspecto diferente. Então essa cristalização, na verdade, não é um cristal, ele rança, ele fica oxidado, ele fica rançoso, que a gente costuma dizer. Então daí a gente vai observando que no caso do óleo essencial, ele até fica endurecido, né? Mas ele não fica rançoso da mesma forma. E assim a gente vai tendo várias outras características que acabam diferindo um do outro. Mas acho que então deu para entender um pouquinho desses dois universos. Eu vou limpar aqui a minha tela, o meu desenho, e aí a gente pode observar agora o quê? As duas formas que a gente normalmente usa o óleo essencial. Então, primeiro deles, inalação. E segundo, o uso tópico. Então, olha lá o que eu estou dizendo para vocês. Estou falando das aplicações do óleo essencial. No caso do óleo vegetal, ele também pode ser aplicado topicamente. Beleza? Daí a gente vai observar o quê? Acompanha comigo. Que quando a gente tem aqui, ó, acompanha o meu mouse, eu vou até mudar de setinho, ó. Quando a gente tem a inspiração das moléculas do óleo essencial, esse óleo essencial ele passa pelos nossos receptores olfativos, ele vai para o bulbo olfativo e a partir dali ele começa todo um sistema de sinalização que vai passando por córtex, tálamo, hipotálamo, sistema límbico, que é o sistema das emoções. Ali ele vai para a nossa glândula pituitária e ali, a partir disso, ele começa a ser destrinchado para outros tipos de glândulas hormonais que acabam gerando respostas ou desencadeamento, liberação de hormônios. Ok? Então, quando a gente fala da suprarrenal, por exemplo, com o óleo de spruce canadense, é um óleo que faz a inibição do cortisol pelas glândulas suprarrenais. Então, esse seria, por exemplo, dos exemplos que vai ajudar no estresse. Porque se eu abaixo os meus níveis de cortisol, eu estou também sinalizando para outros processos bioquímicos que estão relacionados com o estresse. Então, o spruce canadense, ele é um óleo muito legal e o estresse vai ser uma das nossas temáticas. Então, anota aí, spruce canadense é o nome desse óleo essencial.
E a partir do momento que eu inalar esse óleo essencial, ou até mesmo se eu passar ele na pele, cerca de 20 minutos depois, ele já está sistemicamente no meu corpo. Então, veja, todas as nossas células, todos os nossos sistemas, eles acabarão tendo contato com esse óleo essencial, seja eu fazendo a inalação, ou seja eu fazendo ele a aplicação tópica. Mas na aplicação tópica, talvez, dependendo do óleo vegetal que você utilize, o tempo possa alterar, esse tempo de 20 minutos. Então, esse tempo de 20 minutos, ele está muito relacionado com a inalação, tá ok? Então, veja o quanto esse tipo de princípio ativo, ele é muito especial, ele tem ali uma magnitude realmente muito potente, porque quando a gente aprende nas nossas aulas de cosmetologia, lá atrás, falando de permeabilidade cutânea, a gente conhece que a permeabilidade cutânea, ela é uma fisiologia, ela tem uma bioquímica, um processo de ser um pouco mais complexo. Então não é qualquer coisa que passa pela nossa pele. Já o óleo essencial ele passa, e aí é onde ele tem a sua magnitude. Dando andamento para isso, a gente vai observar que, a partir daí, a gente então entende que se ele está em todos os nossos sistemas, a nossa mente, a nossa emoção vai ser possível de ser tratada, vai ser possível de ser complementada com o auxílio dos óleos essenciais. Da mesma forma, como ele vai para todas as partes do nosso corpo, hoje a gente sabe e tem protocolos para uso no capilar, para uso no facial, para uso no corporal, para uso nas mucosas, como boca, como também a gente fala de região íntima, com o uso dos óleos essenciais. A gente também fala nas unhas, a podologia usa muito o óleo essencial. Então ele é algo, a psicologia no caso da mente, das emoções, os terapeutas também. Então é uma ferramenta possível de ser trabalhada, ok? E aí a gente vai entender que aquele termo que eu falei lá atrás, que é o holístico, o que isso significa? Holístico não é um místico. Holístico significa, acompanha comigo aqui no meu slide, é o completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência da doença ou enfermidade. Então, veja, até um tempo atrás, quando você ia ao médico, você ia só para poder você só ia quando você estivesse doente. Ainda assim, a gente vê muita gente fazendo isso, só vai se está doente. É incomum, né? Você não vê comumente as pessoas indo e falando assim, oi doutor, tudo bem? O doutor fala assim, como que eu posso te ajudar? E você diz, olha, eu estou bem de saúde, mas eu queria melhorar ainda mais a minha saúde, o que eu posso fazer? Então é muito raro você ver uma pessoa fazendo esse tipo de coisa, né? E aí quando a gente fala então em saúde, a gente tem que entender que não é só quando você, né, que a saúde, ela digamos assim, ela está relacionada diretamente com a doença. Não, saúde é bem-estar. Saúde é o bem-estar físico, é o mental, é o emocional, é o conjunto do todo, né? E quando você não tem saúde, significa que você está doente. Então essa saúde ela pode ser acometida, ela pode se ausentar mentalmente, embora fisicamente esteja tudo ok. Então eles podem caminhar todos juntos ou eles podem acabar gerando um efeito dominó, porque a gente sabe que se a mente não está bem, vai chegar uma hora que o corpo também não vai ficar, que é o efeito dominó que eu digo aqui para vocês. Bom, a partir daí, então, a gente vai começar a entrar dentro das nossas temáticas. Primeira delas, gestantes. E aqui eu vou falar um pouquinho de um momento especial na gestante. Mas antes da gente chegar nesse ponto, bora lá conhecer um pouco do que eu tenho para apresentar para vocês. Quando a gente fala na gestação, muitas mulheres entendem ela como um momento de alegria, um momento esperado, um momento de empolgação, que muitas vezes é quando o filho está planejado. E mesmo que o filho não tenha sido planejado, tenha sido uma surpresa, muitas vezes ele é uma alegria, né? Na maior parte das vezes ele é uma alegria. E aí, essa alegria, ela pode vir acompanhada de algumas problemáticas, né? Então, ela é muito bem desejada, mas aí, ou mesmo que ela talvez não seja assim tão desejada, mas assim, veja, de qualquer forma, vai haver uma certa mudança de rotina. E essa mudança de rotina, a gente vai observar que o quê? Vai fazer com que haja
Então, ansiedade vai fazer com que haja estresse, vai fazer com que haja dúvida, uma expectativa, uma preocupação, um medo, uma insegurança. Muitos sentimentos estarão relacionados desde o momento em que você descobre que está grávida, gestante, até o momento que você acaba tendo bebê. E claro que não para por aí, né? Aí depois disso, ainda mais e mais preocupações acabam surgindo, né? Acho que ao longo de toda uma vida, uma mãe sempre acaba se preocupando muito com o filho. E, consequentemente, a gente vai ver que se essa ansiedade ela acabar sendo muito alta, ela pode trazer prejuízos. E isso acontece com muitas, né? A gente pode ver aí que mais da metade, 70% das gestantes, elas acabam desenvolvendo algum nível de ansiedade. E para que a gente possa entender, então, um pouquinho de o que eu estou querendo dizer com essa com essa ansiedade, a gente vai entender que o quê? A ansiedade, ela acaba gerando estresse, porque ela bate lá no meu sistema hipotálamo hipófise, ela libera adrenalina e epinefrina, que se comunicam com a minha suprarrenal, aqui ó, destacado em preto. E na suprarrenal, então, haverá, em todo esse processo, a liberação de vários hormônios que geram estresse. E não só o estresse, mas que podem acabar gerando pressão alta, que podem acabar gerando vários distúrbios no corpo dessa mulher. E aí o que acontece com tudo isso? A gente vai entender que esse estresse ele pode ser liberado sistemicamente, como também ele pode ser liberado de modo local. Então não sei se você já ouviu falar, mas quando a gente fala em glândula sebácea, a gente vai ter o mesmo hormônio que vai ser o início da liberação do estresse, ele vai estar aqui relacionado. Ó, então veja que aqui a gente tem o mesmo hormônio que é a partir do nosso hipotálamo. Então o hipotálamo libera corticotrofina e a glândula sebácea também. A gente vai observar que o próprio queratinócito e melanócito libera corticotrofina. Então o estresse, gente, ele pode ser liberado tanto sistemicamente como perifericamente. Então isso complica mais e isso faz com que a gente dê mais atenção. Porque daí, então, veja que na aromaterapia a gente vai poder tratar o sistêmico a partir da inalação e a gente vai poder tratar o tópico, fazendo com que essa glândula sebácea ela baixe a bola, ela controle seus níveis de estresse, falando para o queratinócito, para o melanócito, ei, calma, tá tudo bem, fica tranquilo, falando lá para o meu fibroblasto, porque ele é outro que está relacionado ao estresse. E a gente vai ver que todas as nossas células da epiderme ou da derme, elas estão de modo direto ou indireto liberando fatores estressores perifericamente. Então essa é a grande sacada. Porque se eu cuido só do sistêmico, nem sempre isso garante que vai chegar no periférico, que é a pele. Não sei se vocês já ouviram falar, mas muitos dos nossos alimentos, eles têm frações que vão para a pele, mas eles precisam ser distribuídos para todos os nossos órgãos, para todos os nossos sistemas. Então a gente não pode esperar que a pele tenha uma grande absorção daquilo que a gente ingere sistemicamente. Tanto é falado que quando a gente teve o boom da vitamina C, né, a vitamina C de uso tópico, várias empresas vendendo vitamina C a 10, a 20, a 30, né? Quem dá mais, né? Aquela coisa toda. Então, quando a gente fala disso, a gente entende que, da mesma forma que é falado sobre essa concentração, é também exposto que algumas pesquisas elas já indiciam, mostram que a vitamina C de uso oral, ela tem menor efetividade para a pele do que quando a gente passar topicamente. Então, a melhor forma de administrar a vitamina C para a nossa pele é por ação tópica. Então, da mesma forma, por mais que eu faça a inalação desse óleo essencial, a gente muitas vezes na gestação vai ter um problema de pele. A gente vai ter uma estria, a gente vai ter um melasma, a gente vai ter uma seborreia. E claro, isso pode ser controlado sistemicamente, isso deve ser controlado sistemicamente. Mas eu não posso esquecer da minha via tópica. Da mesma forma, eu não posso cuidar só da minha via tópica, porque senão a gente vai tendo lá o agente sistêmico liberando e atacando o nosso corpo. Então são duas vias, e essas duas vias são vias de
essa via, ela é via de mão dupla. Ai, meu Deus do céu, vocês me perdoem. Olha só, aí vamos lá. A gente vai observar então, adiante, que com o aumento do hormônio adrenocorticotrofina, a gente vai tendo aqui um parto prematuro, mais predisponente, a gente vai tendo problemas psicológicos que podem acabar tendo uma maior probabilidade de surgir nessa criança. Então, eu tenho que controlar muito bem esses meus níveis de ACTH. Então, para quem nunca ouviu falar desse hormônio, mais uma vez, é o hormônio adrenocorticotrofina ou corticotropina. Esse hormônio é um dos hormônios relacionados ao estresse. Então, falar de estresse ele é muito importante para a gestante, visto que 70% das mulheres acabam tendo. E ainda mais na atualidade. Então, é muito importante que essa mãe, essa gestante, ela tenha ali todo um controle. E é a partir desse tipo de pronunciamento e conscientização que a gente entra para mostrar que os nossos serviços, eles são serviços de saúde, eles são serviços importantes e que eles devem ser feitos na gestação sempre que possível. De uma forma ou de outra, seja com aromaterapia ou com outro recurso, caso a aromaterapia não possa acontecer. É muito importante controlar esse estresse. Então, dando um pouquinho mais de continuidade, agora já falando dos óleos essenciais, a gente vai ver aqui o seguinte. Esse estudo, ele mostra o uso do óleo essencial no pós-operatório de mulheres que tiveram náusea. Então, assim, o óleo essencial de hortelã-pimenta, Peppermint, ele é efetivo. Aqui foi feito um estudo clínico com mulheres, foi feito estudos comparativos do controle e de um placebo, então um cheirinho que parecia um óleo essencial, mas não era, um grupo que não recebeu nada, só foi acompanhando, e o grupo com óleo essencial. A partir daí, então, essas mulheres elas faziam a inalação desse óleo essencial e foi observado que, a partir de uma escala de enjoo, essa escala ela teve uma redução significativa. A partir dos 5 minutos, logo após de ter feito a inalação desse óleo essencial. Então, veja quão rápido é a ação dele e quão efetivo ele é. Porque daí a gente vai observar que essas voluntárias, elas conseguiram, então, ter essa redução da característica da náusea. Então, aqui eu circulei algumas partes que eu estou olhando aqui para justamente passar a informação de maneira bem precisa para vocês, porque é uma das coisas que a gente utiliza na nossa prática, a inalação desse óleo. E aí, então, a gente vai ver que não só esse óleo, mas aqui a gente tem um outro estudo que vem falando de alguns sintomas que foram observados. Essa pesquisa ela foi uma pesquisa muito grande. Se você olhar aqui comigo, ó, acompanha. Vou circular aqui, ó, primeiro. Aqui foi observado o seguinte, foi observado medo, ansiedade, dores na gestação e dores do pós-parto também, e dores no intraparto. Então, no momento do parto, o uso do óleo essencial ele abaixa os níveis de dor, e isso evita que essa gestante, essa mãe, ela acabe tendo que tomar mais anestesia durante o parto, caso o parto acabe se estendendo. Ou se ela ficar muito ansiosa ou muito nervosa, a anestesia às vezes tem dificuldade para pegar. Então, com o uso dos óleos essenciais, a gente evita esse tipo de complicação, porque a anestesia, gente, não é uma coisa que a gente deva brincar, né? Muitas pessoas, elas morrem por conta de anestesia, por conta dessas doses repassadas de anestesia. Então, trabalhar com anestesia é algo muito sério. Então, por isso, a gente começa a observar todos esses detalhes. Tudo bem? Aqui eu vou dar uma aproximada para vocês acompanharem o seguinte. Ó, então, eu vou pegar aqui a minha lupa para vocês verem que esse estudo que eu estou dizendo aqui para vocês, ele foi feito com cerca de 8.058 mulheres no período de 8 anos. Então, foi uma pesquisa muito grande.
Então, uma pesquisa clínica e que dá, então, base sólida para que a gente faça uso desses recursos de uma maneira segura. Dos óleos essenciais fica uma grande polêmica. Óleo essencial em gestante, né? A gente fica com medo de usar, não usar. Ai, meu Deus, será que eu vou prejudicar? Pois bem, então algumas coisas que eu vou te dizer hoje vai te auxiliar para que você tenha ali uma prática mais segura, ok? E aí a gente vai observar então que cerca de 50% das mulheres elas tiveram algum tipo de benefício com os óleos essenciais. Somente 14% das mulheres é que disseram que não tiveram nenhuma efetividade. E outras 32% acabaram sendo mulheres que já tiveram algum tipo de gestação, né? 60% por uma gestação primária, e os outros 32% foi algumas mulheres que já tiveram outras gestações, ok? Então, aí, a partir daí, a gente começa a observar esses detalhes. E então, a gente se desloca aqui para o lado para observar, então, esses dados numéricos relacionados às formas de aplicação e também aos benefícios. Então, os benefícios eu já comentei com vocês, que está disposto aqui embaixo, e as formas de aplicação eu deixei separado para vocês, que foi administrado por compressas, por inalação, colocando a gota no travesseiro, como a gente aprende em aromaterapia, falando-se também do escalda-pés, das massagens ou dos banhos nos pés, né? A massagem ela também pode ser no corpo todo, tá? Que também se aplica. A gente vai falar do pingando óleo essencial na testa ou na palma da mão. Às vezes também pode ser feito no banho de assento, mas esse banho de assento, veja lá, ele não é no momento do parto, tá bom? Então, se você, por exemplo, vai fazer aquele parto humanizado, e aí você teve a ideia de pingar o óleo essencial na água, enquanto você está fazendo o parto, enquanto você está em trabalho de parto, é importante que você observe que isso pode irritar o bebê. Então, no parto, no momento do parto, você não deve pôr óleo essencial na água. Mas, enquanto você ainda é gestante, você pode fazer alguns banhos de assento com o uso dos óleos essenciais, tá ok? E no intraparto, você pode trabalhar com o uso desses óleos essenciais desde que eles não sejam na água. Então, você pode trabalhar no ambiente, você pode trabalhar na aplicação em alguma parte do teu corpo, ok? É claro que, assim, tudo vai depender do teu médico, tudo vai depender da situação que essa gestante ela se encontra. Então, talvez alguns médicos sejam contra, e aí a gente tem que sempre verificar o porquê, porque com certeza tem uma justificativa, tudo bem? Mas o uso dos óleos essenciais, nesse momento, ele pode sim, desde que ele seja usado conscientemente, de maneira adequada, com profissionais adequados, eles podem trazer muitos benefícios, né? Desde a questão da anestesia, até mesmo uma outra coisa que eu não falei aqui, que acho que deve estar no próximo estudo, que eu vou compartilhar com vocês, é que ele ajuda na contração. Então, por ter um nível de ansiedade menor, essas mulheres elas conseguem ter maior estímulo de contração, elas conseguem ter a contração de uma maneira mais adequada, de maneira mais favorável, para que esse parto ele aconteça de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais efetiva. Então, veja quantos benefícios não se tem o uso do óleo essencial. Muitos. Tudo bem? Então, dando andamento, a gente vai observar que algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado é que o hortelã, embora traga todos esses benefícios, se eu utilizar ele em superdosagem, ele pode ser neurotóxico. E isso pode fazer muito mal para o bebê. Então, a gente vai ver que óleos essenciais a gente sempre usa no máximo 1%. Mas o ideal é sempre menos que 1%. Essa é a dose para gestantes. Essa é a dose segura. De todos os óleos essenciais, de maneira nenhuma. Tem óleo essencial que é contraindicado. Tudo bem? Tem alguns que são contraindicados no momento da gestação. Então, erva doce é contraindicado durante a gestação. Mas, no pós-gestação, ele é ótimo, porque ele estimula a lactação. Ele faz com que aquelas mulheres que estão com pouco leite ou com dificuldade de produzir leite, o óleo essencial de erva doce, o óleo essencial de anis, eles são muito interessantes por conta da molécula netol. Então, veja que não é qualquer óleo.
tudo bem? Eu vou passar aqui alguns que são seguros para que vocês possam fazer uso, tá bom? E ali, então, a gente também vai falar de uma outra característica. Talvez alguém já tenha se perguntado aí, mas professor, óleo essencial tem um cheiro forte, né? Essa paciente ela já está nauseada, você vai dar um cheiro forte, não vai piorar, não vai ficar mais nauseada ainda? Então, essa característica de náusea a óleos essenciais, isso vem descrito como hiperosmia. O que isso significa? É a sensibilidade a cheiros. Tem gente que tem hiperosmia fora da gestação, tem gente que nunca teve filho e tem hiperosmia. Então, essa é uma palavra que significa que teu olfato ele é muito sensível. Ou seja, enquanto que para tua colega que tem hipoosmia, ou seja, tem dificuldade de sentir cheiros, ou para aquela colega que não tem nenhuma alteração olfatória, elas vão conseguir utilizar uma dose que às vezes vai se sobrepor à dose para você, para tua gestante, para tua mamãe que está ali. Porém, a partir daí, a gente então vai fazer o quê? Níveis mais baixos de dosagem. Colocou uma dosagem, essa mãe falou, ai, não, nossa, você tá muito forte, ai, nossa, eu fiquei enjoada. Aí você fala, não, mas esse óleo essencial é para enjoo, é hortelã. Você não pode ficar enjoada. Ela pode sim. Não vai bater boca. Olha, respira, entenda, compreenda, aceite o que tua paciente te diz. Ela é o nosso melhor guia. Então, dessa forma, a gente vai dizer, vamos tentar uma dosagem mais baixa? E aí você trabalha uma dosagem mega diluída. Se ainda assim ela sentir muita sensibilidade, aí tudo bem. O máximo que você pode fazer é tentar outro óleo. Então, óleo de limão, siciliano ou Tahiti, o óleo de laranja doce, são bons óleos. Mas se você perceber que você está tentando e não está conseguindo, então a melhor coisa que você faz é desistir naquele momento do óleo essencial. Ou então tentar aplicá-lo de uma maneira ainda mais indireta, que é deixando no ambiente, ok? Mas aí você vai ter que ir percebendo o que dá para fazer, tentando estratégias, e na pior das hipóteses, realmente desistir do uso do óleo essencial, ok? Mas em geral, se você souber observar todos esses detalhes, você consegue chegar lá, né? Você consegue chegar numa dose que seja confortável, tudo bem? Daí a gente também vai observar que em alguns momentos a lavanda, né, que é um óleo muito falado, e por isso eu trouxe essa informação aqui no nosso slide, ó, então acompanha aí. A lavanda, ela é dita em alguns momentos que possui ação emanagoga, ou seja, que ela estimula a contração e poderia ser um óleo abortivo. Porém, por outro lado, se a gente for observar, a gente vai ver que não existe ainda no nosso mercado, né, na nossa ciência, um artigo científico que diga que a lavanda gerou efeito abortivo. Então, assim, a gente pode fazer uso da lavanda. O ideal para as pacientes é que após os 3 meses a gente possa fazer o uso tópico. Antes dos 3 meses, a gente vai fazendo em ambiente e ainda com muitas limitações. O mais seguro é que nesse primeiro momento, que talvez você esteja entrando em contato com essa temática, você prefira trabalhar com os óleos essenciais após 3 meses, ok? E antes dos 3 meses, no máximo, ali no ambiente, com uma dosagem bem baixinha para essa gestante. Vai gerar aborto? Fica tranquila que não. A característica que mais chato pode ser é a questão da hiperosmia, tudo bem? A questão dela acabar enjoando com o uso do óleo essencial, tá bom? Mas você não precisa ficar tão preocupada assim, porque a menos que você use uma dose assim sobremaneira, você vai realmente acabar gerando um efeito tóxico, um efeito prejudicial para aquela mãe ou para aquele bebê. Tudo bem? Exceto, claro, alguns óleos que são realmente muito tóxicos, tá bom? Então, tu e a maçã seria um deles. Então, por isso, eu digo, siga aqueles que eu vou passar na temática de hoje. Gostaria de falar com vocês, assim, enormemente, mas não teremos tempo nesse momento, tudo bem? Eu espero que vocês compreendam, mas ainda assim a gente vai, então, olha lá, conhecer alguns óleos essenciais para se tomar cuidado. Entre eles, então, sálvia esclareia, erva doce, funcho doce e anis estrelados para o momento da gestação. Agora, a gente viu que o erva doce e o anis, eles são ótimos
para o final da gestação, então quando já entrou em trabalho de parto, eles são interessantes, porque eles vão facilitar que ela vá para o parto, ok? E aí também a gente vai falar sobre esses óleos para o estímulo da lactação, como eu falei anteriormente. Veja também que a gente também, aqui tem uma lista de óleos essenciais que eu separei para vocês, que vem sendo óleos que devem ser evitados durante a gestação, tá? Então, essa aqui é uma lista para você, qualquer coisa, dar aquele pause, dar aquela copiada ou aquela fotografada, porque a gente não vai ter tanto tempo de falar sobre eles. Mas veja que existem muitos óleos, então, para que você, a partir de hoje, tenha aí na tua clínica para consultar sempre que você for atender uma gestante. Aí, a gente vai observar que, tirando essa característica psicológica que pode afetar o bebê, né, todo esse estresse, a gente vai ver, por outro lado, que o estresse, ele também, de maneira holística, não afeta só a mente e as emoções. Ele também vai afetar a minha pele. E a minha pele, ela vai ser afetada por desidratar a pele. Então, aqui, quando a gente fala em barreira cutânea, nessa palavrinha que eu estou aí marcando para vocês no slide, ela acaba ficando desequilibrada, ela acaba falhando, ela acaba gerando, então, uma desidratação. E acaba gerando um aumento da perda de água transepidermal e as substâncias de hidratação que deveriam ser produzidas acabam não sendo ou sendo produzidas em menor concentração. Tudo por conta do estresse. E aí, se eu tenho uma pele desidratada, olha só o que acontece, dermatoses inflamatórias. Então, é onde vem a seborreia, é onde vem a alopecia, é onde vem o melasma, é onde vem as estrias e tantas outras reações que podem ser comuns nesse momento, que é a gestação. Tudo bem? Então, por isso, a gente tem que hidratar muito bem essa pele, e aí entra os nossos óleos vegetais, e a gente também tem que acalmar, tranquilizar essa paciente, pela mente e pela pele. Tudo bem? Então, lavanda, por exemplo, é ótimo nesse momento, justamente para evitar o estresse da pele, liberado pela pele. Veja também que aqui a gente tem um cenário, então, dessas alterações. Que aí há aumento da atividade de glândula sebácea, falei para vocês seborreia, falamos então da acne aqui nesse momento, e aí falamos também do aumento da espessura da pele, correlacionado a todos os outros termos que eu utilizei com vocês anteriormente, ok? Quando a gente fala de melasma, pois bem, uma proposta segura para atendimento da nossa paciente é o uso do limão siciliano e da laranja doce, porque eles agem na inibição do processo de melanogênese, ok? Já observado cientificamente, então por isso a gente recomenda o uso dessas duas substâncias, porque apresentam segurança e apresentam efetividade. Além do fato deles agirem na inibição da melanogênese, eles são ótimos antioxidantes. E aí, consequentemente, quem gera mancha é inflamação, inflamação gera radical livre. Se eu tenho, então, esses óleos essenciais, antioxidante, combate radical livre. Beleza? Dessa forma, a gente vai tendo um ambiente mais seguro para a nossa pele. Ainda, eu não falei da acne e do aumento da glândula sebácea sudorípara? Pois bem, eles também atuam no controle, na regulação da atividade da glândula sebácea. Então, esses dois óleos são óleos coringas que podem ser utilizados para minha paciente. A laranja doce também ela é indicada, a gente vai ver no estudo a seguir, porque ela trabalha muito a questão do bem-estar, liberação de ocitocina, ela trabalha muito o relaxamento por trazer felicidade a essa paciente. E aí ela fica relaxada. E para a gente relaxar mais ainda ela que está muito ansiosa, olha lá quem a gente tem. A gente vai ter a lavanda. Opa! A gente vai ter aqui a lavanda e a gente vai ter o olíbano. Né? O olíbano ele é um óleo um pouquinho mais caro, bem mais caro, diga-se de passagem, mas ele também é muito efetivo. Para quem tiver a possibilidade, ele é incrível. Usado associadamente, melhor ainda. E aí eles tanto servirão para uso inalatório, controle da ansiedade, quanto também para uso tópico, para evitar que a pele acabe gerando uma lesão. Então, veja,
para prevenir estrias é muito interessante. A lavanda também é um óleo essencial que a gente vai ver que pode ser muito benéfico para estrias. E aí eu te pergunto, você imagina como? Dá para pensar qual seria essa maneira? Vamos ver se você acerta. Acompanha lá. No nosso próximo slide, a gente então vê outros óleos, então falamos dos não indicados, aqui a gente fala agora dos indicados. O que a gente pode indicar com segurança? Então a gente tem aqui uma série de óleos essenciais para várias características, condições que aparecem na paciente sistemicamente e topicamente, né? Então, e claro, também quando a gente fala da questão do psicológico que é afetado e que gera, por exemplo, azia, que gera, muitas vezes, indisposição. Veja que cipreste é um dos óleos essenciais indicados para a conservação de vasos, para ajudar na diurese. Esse mesmo óleo, o cipreste, ele também vai ser muito bom para acne e também para quando você tem seborréia em couro cabeludo. Ele é um óleo essencial excelente para essa parte de seborréia. Ele é muito indicado para cistos sebáceos. Então, por isso, fica aqui a dica para vocês. A laranja doce, como nós comentamos, ela também é um óleo essencial que, na verdade, diferente do cipreste, que é para controlar essa diurese, a laranja doce ela é para promover a diurese. Então, tome cuidado com o uso dela. Observe, acompanhe, para ver se você acaba não tendo na tua paciente um desconforto desse tipo, dependendo da forma que você utilize. E aí a gente também fala aqui, ó, do hortelã, da laranja doce e da mandarina, que é um outro óleo essencial. Para as estrias a gente vai ter então, além da lavanda, esses outros. Porque esses óleos essenciais que vocês estão vendo, ó, a lavanda, o olíbano, a rosa, a camomila romana, eles agem na modulação do processo inflamatório. Então a lavanda, por exemplo, a gente vai ver que ela atua nos fatores de crescimento. Então, quando a gente passa para os nossos próximos slides, a gente vai observar essa característica da lavanda sendo um regulador do TGF-beta, que é o fator de crescimento transformador beta, que é um dos responsáveis por sinalizar o fibroblasto a produzir colágeno. Então, a lavanda hoje ela é sabida como um recurso para trabalhar produção de colágeno. Pode parecer muito polêmico isso que eu estou dizendo para você. Talvez não, mas eu digo, para você que não percebeu a grande polêmica, acompanha comigo a linha de raciocínio. A lavanda, ela normalmente é contraindicada por muitos profissionais em qualquer processo inflamatório, porque ela é falada, ela é lida como um agente anti-inflamatório. Então, veja, na estria, a inflamação, ela ajuda a produzir colágeno. Então, se eu uso um agente anti-inflamatório, teoricamente, eu inibo a produção de colágeno. Então, a lavanda, em vários processos inflamatórios, ela é sempre muito contraindicada por muitos profissionais. Mas quando a gente equipara ela na ciência, olha ela na ciência, a gente vê que ela tem essa liberação do TGF-beta. E, consequentemente, ela ajuda na produção de colágeno. Então, ela só vai ajudar a modular. Essa é a melhor palavra para recomendar a lavanda. Ela modula o processo inflamatório. A lavanda só será anti-inflamatória se você usar uma superdosagem, o que aqui no caso, pela questão de termos uma paciente gestante, já temos aí uma contraindicação de não jamais utilizar acima de 1%, ok? Então você pode ficar tranquila no uso da lavanda, porque ela vai ser muito bem efetiva. E aí, nessa perspectiva psicológica, voltando então um pouquinho, porque nós estávamos conversando também, a gente vai ouvir falar, acompanha aqui onde o meu ponteiro do mouse está, na depressão pós-parto ou no chamado baby blues. O que é esse baby blues? Baby blues, ele é chamado de tristeza materna. Essa tristeza materna ela pode ter várias causas. Então, a gente vai observar que pode ser porque essa gestante, ela está com medo de não saber cuidar do bebê, ela está com medo de acabar falhando, ela está com medo das finanças dela, ela está triste porque lembrou da mãe que já morreu, ela está triste porque esse bebê ele
não foi um bebê programado, então o pai foi embora, o relacionamento acabou. Existem tantas possibilidades com que faça com que essa mãe entre em tristeza materna ou em depressão pós-parto, que a gente se surpreenderia, né? Pode ser uma característica de desequilíbrio de hormônios, que é por isso que ela acaba adquirindo essa tristeza materna ou depressão, sabe? Pode ser porque agora ela viu quantas coisas aconteceram no corpo dela, ela não se enxerga bem mais na frente do espelho, depois da gestação, ela olha na frente do espelho e, nossa senhora, é estria para tudo quanto é lado, a barriga ficou cheia de estria, ela engordou. Então, isso são coisas que deixam ela triste muitas vezes. E mais do que isso, ela fica triste porque, poxa, talvez ela não possa falar que ela está triste por conta disso. Porque se ela falar que está triste por conta de uma estria, por conta de um cabelo que está caindo, por conta de uma pele que estourou um monte de acne, vão virar para ela e vão falar assim: ei, deixa de ser superficial, deixa. Ah, você tinha que estar feliz pelo teu bebê. Ah, não é hora para isso, sabe? Se preocupe com o teu bebê. Pare de se preocupar com a aparência. A aparência não é tudo. E aí essa mãe, ela se sente reprimida. Ela não tem com quem às vezes conversar. Porque se ela sabe que se ela falar a respeito dessa tristeza que ela carrega, ela vai ser julgada. Então veja que ela se enclausura. Isso faz muito mal. Isso pode ser um motivo. E assim, é permissível que ela sinta todas essas características, né? Seria muito desumano a gente olhar para ela falando para ela não se preocupar. Claro, é importante cuidar dessa nova vida, mas ela também não pode se anular, porque ela é uma pessoa. Então a questão é como chegar no equilíbrio entre as duas coisas, para que então exista uma harmonia. Porque se ela está bem, obviamente ela vai cuidar melhor dessa criança. Ela vai estar mais disposta a cuidar dessa criança. Ela vai ter mais energia para cuidar dessa criança. Então a gente também precisa cuidar dela, né? E claro, a gente precisa também ensinar muitas vezes ela a lutar contra essa tristeza, porque muitas dessas tristeza materna, depressão pós-parto, faz com que ela muitas vezes não queira pegar o bebê, não quer pegar no colo, ela está tão triste que ela não consegue se mexer, não quer olhar na cara do bebê, ou o bebê chora demais, ela fica assim desesperada, agoniada, porque não sabe por que ele está chorando, e então assim vem muitas angústias. E todas essas angústias são passadas para o bebê. Então é importante que a gente consiga trazer uma harmonia entre ambos, para que então o desenvolvimento dessa criança não traga problemas futuros. Veja que aqui a gente tem algumas abordagens de óleos essenciais falando sobre o cuidado no pós-parto, né? Então aqui a gente tem as recomendações que foram feitas. Então a gente tem 60 mães que receberam 30 minutos com uma massagem aromática. Isso logo após o segundo dia de pós-parto. 20 mulheres foram usadas como controle. E aí a gente tem aqui algumas escalas. Então, escala da tristeza materna, escala da ansiedade. A gente vai observar também o sentimento, a escala de interação com o bebê, se ela está ou não interagindo. A gente tem várias scores que foram utilizados e a gente vai observar que houve uma diminuição da rejeição do bebê quando aconteceu, né, quando estava presente essa rejeição, esse desconforto de estar ali muito próximo da criança ou de pegar essa criança. Aqui então eu trouxe traduzido para que vocês possam também, para quem não entende do inglês, acompanhar. Então olha lá, a gente vê aqui que nesse estudo 36% das mulheres foram o grupo de tratamento, ok? E a partir daí, a gente vai observar que no segundo dia do pós-parto, a gente observa meia hora da massagem que foi feita aqui no corpo, 3 gotas usando o óleo de neroli, mais 7 gotas da lavanda francesa, que é a lavanda comum,
em 100 ml de óleo carreador. E aí, no caso, foi um esqualeno, né, um veículo carreador. E aí a gente vai observar que, após a intervenção com a aromaterapia, houveram, então, a diminuição dessa melancolia, da ansiedade, da tensão, da depressão, da raiva, da hostilidade, da confusão. Então, a gente conseguiu trazer uma maior aceitação do bebê feito pela mãe, ok? Ó, aqui, só para vocês entenderem, né, eu tinha falado 60 pessoas, né, receberam a massagem aromática, e aí depois eu falei desse número 36. Não sei se ficou assim tão claro, mas eu queria novamente reforçar aqui esses dados para vocês. Ó, então, 36 foram mulheres saudáveis que tiveram ali a sua primeira, ó, first time mothers, ou seja, sua primeira gestação, e a partir daí a gente vai observar então que 30, né, e 36 tiveram a primeira gestação, 60 ao todo tiveram o tratamento, tá bom? Então, só para ficar bem claro, 36 foi o que tiveram só uma gestação e 60 foram ao todo. Assim vocês conseguem entender esse númerozinho que está aqui, né? Porque acho que não ficou muito claro para vocês nesse primeiro momento. Acompanhe aqui comigo que a gente vai observar também aquele mesmo estudo que eu falei anteriormente. Só que agora eu trouxe as opções de óleos essenciais que foram testados e que são seguros. Então aproveita, anota aí, ó, rosa, o óleo de rosas. Ah, mas Felipe, óleo de rosas eu já conheço, é muito caro. Realmente. Jasmim, também é muito caro, Felipe. Camomila, também, Felipe, é muito caro esses óleos. Mas aí a gente vai vendo outros. Eucalipto, ah, agora já é mais baratinho, já é mais em conta. Isso eu consigo levar para o meu atendimento, né? O óleo de limão, o óleo de tangerina, agora já é pós-parto, né? Então a gente também fala do intraparto. Aí já pode vir com a sálvia, já pode vir com o óleo de incenso ou olíbano, também chamado, o óleo de lavanda, hortelã-pimenta. Todos esses óleos, eles foram testados e se mostraram seguros. Então, por isso que eu quis destacar aqui nesse momento, porque foi uma coisa que a gente não conversou. Tudo bem? A gente só viu que houve muita efetividade por várias formas de administração, né? Ó, só que a gente não sabia qual era. Tudo bem? E aí, então, só para vocês saberem, então, nesse momento. Dando andamento, veja lá, acompanha comigo. A gente, então, falou da hiperosmia, que é um outro detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado nesse meu paciente. E aí, para a hiperosmia, uma forma da gente contornar, que não é somente com o uso do óleo essencial em concentrações mais baixas, mas nesse preparado. Esse preparado que a gente pode revender a nossa paciente, a gente pode muitas vezes fazer, porque existe uma forma de fazer, mas claro, existe também para quem não tem habilidade, para quem não tem curso aprofundado em aromaterapia, a gente pode dispor da compra desses materiais já preparados, que são chamados de águas perfumadas. Então veja que aqui eu tenho 2 águas perfumadas da marca Balsamia, várias outras marcas também possuem, mas aqui eu trouxe então a da Balsamia, porque é muito visto na área da estética, e aí a gente vai ver que essa água perfumada ela também é chamada de água floral. O que é ela, afinal de contas? Em geral, essa água floral ela é baseada no conceito de um hidrolato, que é o quê? Quando a gente faz a destilação do óleo essencial, destilação é a base de água. Então, quando eu tiro as moléculas de óleo, vem com essas moléculas de óleo moléculas de água, que arrastaram o óleo. Com isso, quando eu destilei tudo, eu tenho então ali 2 fases, uma de água e uma de óleo. Eu vou precisar passar por um filtro, que vai então deixar pingar toda a minha gotícula de óleo e de água, perdão, de hidrolato, e em cima vai ficar o meu óleo que eu vou fechar, e ali eu tenho a separação dessas 2 fases, água e óleo. Essa água, ela vai vir com resíduo de óleo essencial, que vai ser chamado então de hidrolato. Esse hidrolato, ele tem concentrações bem pequenas de óleo essencial, e que muitas vezes vai ser interessante para minha paciente gestante. Tudo bem? Porque assim eu não preciso eu ficar misturando. Ah, mistura óleo de aqui, mistura, né, óleo essencial dali. Então, até porque tem pacientes que nem gostam do toque gorduroso do óleo vegetal. Então, a forma da gente fazer com que ela faça a adesão
dessa minha proposta terapêutica é com uma água que tem pequenas frações de óleo essencial, beleza? Dando andamento, então, a gente vai observar, como eu falei para vocês anteriormente, o bebê também é afetado por todo esse estresse. E ali, não só o estresse, mas uma das formas do estresse, mais especificamente do bebê, é o quê? É a falta do toque. Então, a tristeza materna ou a depressão pós-parto faz com que o toque ele possa ser hostil ou faz com que o toque ele possa não acontecer. Então, essa ausência do toque, sabe o que ela faz com a gente? Ela faz com que lá na frente a gente possa ter o adoecimento da nossa pele. Então, essa matéria, esse estudo, ele vem falando das psicodermatoses, que são doenças de pele proveniente de um problema emocional ou mental. E aí, consequentemente, isso vai ser refletido na infância e também na vida adulta. Isso também pode afetar no comportamento, né? Como nós vimos, e não somente na pele. Então, veja que todo esse cenário de uma gestação, às vezes, não acompanhada tão bem, ou não observada em seus detalhes, pode ser algo que venha a ser muito prejudicial lá na frente. E aí, então, esse estudo ele traz, né, que entende que a doença ela é uma representação de emoções não resolvidas, apresentando, então, como essa manifestação orgânica nas nossas células. Veja, então, que aqui eu trago uma lista das possíveis psicodermatoses que a gente vai observar. Então, é muito comum a gente falar de vitiligo. Vitiligo é uma psicodermatose, psoríase, dermatite atópica, herpes também, rosácea, alopecia areata, que é a perda de cabelo, né, em blocos, repentina. Tudo isso, gente, melasma, tem o melasma que ele também é de ordem emocional, a acne emocional, então pré-vestibular, pós-vestibular, né, quando você já vai escolher a faculdade, está esperando ali também se você foi selecionado ou não. Então, tudo isso está relacionado. Celulite, estria, tá? Então, essas fontes, elas são fontes que mostram todas as possibilidades que a gente vai tendo de psicodermatoses, que vai aparecer na infância ou na vida adulta. Tudo bem? Então, gente, entenda por essa frase de Fogaça e seus colaboradores, que é a partir do nosso toque, mudanças no metabolismo e fisiológicas ao que se refere ao nosso sistema nervoso, neuroendócrino, né? Então é nervoso e endocrinológico e o nosso sistema imunológico, né? Todos esses sistemas, eles são afetados, e se eles são afetados, mexeu com o hormônio, mexeu com o estresse, com o sistema nervoso, mexeu com o sistema imunológico, que estão todos ali interligados, vai dar ruim, não é verdade? No bom popular, na boa palavra popular, a gente sabe que vai dar ruim. Então, são coisas que eu tenho que observar desde já. Então, essas são algumas informações que eu quis passar para vocês sobre a gestante. Existe muita coisa para ser conversada, mas eu espero que vocês tenham conseguido captar algumas dessas informações e que lhes sejam úteis. E agora eu vou deixando um pouquinho desse cenário e eu vou entrando do uso da aromaterapia nos queimados, né? Com queimados eu trabalho desde 2010. Aqui no estado de São Paulo, que é da onde eu resido, eu já tive a oportunidade de passar por alguns hospitais referências, estando dentro do hospital cuidando dos pacientes queimados. Então a gente tem um trabalho muito bonito. E aí eu vou apresentar alguns casos que vocês vão ver que possuem autorizações para a divulgação das suas imagens, ok? Alguns de maneira explícita, então mostrando sem tarja nos olhos, eu vou mostrar casos de rosto, tá bom? E aí, então, para outros que eu trabalhei com a tarjinha para manter um certo anonimato, beleza? Tarja nos olhos. Quando a gente começa a falar de queimadura, a gente vai observar que ele é uma das grandes causas a nível mundial, no segundo maior acometimento às pessoas, e só perde para fratura. Então, as pessoas sempre estão buscando o hospital por conta, em segundo lugar, de queimadura.
1 milhão de casos acontecem por ano e 2.500 acabam indo a óbito. Esse paciente ele não resiste, ele acaba falecendo. Ele não resiste porque o corpo não aguenta ou a mente, as emoções não aguentam. Porque a partir do momento que ele se queima, dependendo da profundidade dessa queimadura, tudo vai mudar. Nada mais é como era. Marcas serão deixadas desse acidente. Marcas que você pode tratar, pode melhorar, mas que elas estarão lá. Não tem como você trazer a pele 100% nova, pelo menos até os dias de hoje ainda não temos, né? Temos algumas coisas que são promissoras, muito caras, que podem gerar ali uma grande recuperação, mas isso não é disposto em grande escala. A verdade é que muitos pacientes acabam ficando com grandes marcas, ok? Então, nós vamos observar que aqui o cenário em que esse paciente ele vive é sobre fortes dores, é sobre intervenções cirúrgicas, reconstrutoras, às vezes 10, 20, 7, né? Então são muitas cirurgias pela qual ele passa e acaba sendo até rotina para esse paciente queimado, que muitas vezes vai fazer o quê? Vai perder totalmente a sua característica, a sua identidade física e também a sua característica emocional, né? Então ele acaba mudando completamente. E isso faz com que problemas com a qualidade de vida acabam surgindo. Tudo bem? E dependendo da profundidade, então, dessa queimadura, a gente vai observar que pode acontecer, então, uma ausência, né, um déficit no meu manto hidrolipídico. Então, aquele meu manto de hidratação, ele já não existe mais, porque ali tem uma cicatriz. E nessa cicatriz não tem glândula sebácea sudorípara. Onde tem cicatriz, não tem glândula. Onde tem cicatriz, não tem pelo. Então, isso é uma característica da cicatriz. E aí acaba dificultando, porque dependendo da extensão dessa cicatriz, se ela não hidrata sozinha, ela tem maior dificuldade, ela fica dura, ela tem maior dificuldade de elasticidade. E a falta de elasticidade gera dor. Então, são muitas das características que acabam tendo que ser olhadas. A gente vai observar também aderências, então o tecido ele fica duro, ele não tem elasticidade. A gente vai ver cordões de fibrose que se formam, a gente vai ver regiões que se unem, como, por exemplo, pescoço com rosto. Às vezes também a gente tem aqui dedos que se colam por conta de um processo de cicatrização que acontece de maneira desorganizada. E tudo isso forma, então, cicatrizes do tipo hipertrófica ou queloide, e que normalmente vão apresentar distúrbios de pigmentação, seja ele para mais pigmentação, uma hipercromia, ou uma hipocromia quando ela aparece com lesões esbranquiçadas. Então, a gente vai conhecer aqui alguns casos, né? E aí a gente vai então entender que entre também a cicatriz hipertrófica e o queloide, a gente tem uma que se chama cicatriz hipertrófica queloidiana. Então, toda aquela característica que a gente aprende de que a hipertrófica se mantém dentro da lesão e o queloide ele acaba saindo para fora da lesão, isso na teoria funciona, mas na prática nem sempre é assim. Você pode observar que a hipertrófica queloidiana ela se mantém ali, ó, no risco da minha lesão. Ele não saiu, mas ainda assim ele é um queloide, tá bom? Então, identificar a hipertrófica para o queloide, ele exige alguma habilidade na prática, porque hoje a gente não tem quase recursos tecnológicos. Tem alguns que estão em estudo, mas que ainda não estão sendo utilizados clinicamente. Então, veja que esse é o tipo de marcas que podem acontecer. Então, aqui você pode observar essa junção, que é a sinéquia, e aqui, quando você observa esses cordões que aparecem aqui no rosto do paciente, isso aqui é chamado de brida, tá bom? Então, a junção, ó, é sinéquia, e aí os cordões são chamados de bridas. Tudo bem? Então, por isso, a gente pode fazer muito por esses pacientes junto a uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho que entender que o meu trabalho sozinho não faz verão, né? Como eu sempre digo, ele não vai resolver sozinho, ele vai precisar de um conjunto de abordagens para que então aconteça. Tudo bem? E aí, uma das características que eu normalmente compartilho é que uma das formas na prática que a gente identifica o que é de fato uma hipertrófica, diferenciando de um queloide e de uma hipertrófica queloidiana, é a relação após um ano.
Então, durante um ano, essa cicatriz ela fica alta e vermelha. Após um ano, ela baixa e distende, podendo até lembrar uma estria, dependendo se ela for em menor proporção, né? Então, se essa cicatriz que você está vendo da tua paciente, que você interroga e pergunta quanto tempo ela tem, abaixa e distende, significa então que, opa, ela é uma hipertrófica. E por que eu preciso saber disso? Porque na queloide, o legal, o importante, é você fazer uma parceria com o médico, para que ele faça ali um tratamento à base de radioterapia, à base de corticoide ou algum outro que ele venha a ver como necessário, às vezes uma intervenção cirúrgica, e você trabalhe em paralelo, de modo coadjuvante, de modo a criar uma sinergia com o trabalho. Porque assim, vocês ambos, conjuntamente, acabam tendo uma segurança ainda maior. Então, essa é uma das recomendações que eu usaria para que vocês pudessem mais facilmente observar, ok? E aí a gente vai observar, então, que, além dessa característica, então, quando ela baixa e distende, ela é chamada de cicatriz inativa, em repouso. Já quando ela é uma cicatriz recente, ela é uma cicatriz do tipo aguda, vermelha alta. Na aguda, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu tenho que observar que eu não quero, na aguda, processos inflamatórios. Eu não vou fazer nada que inflame, porque eu vou piorar ainda mais. Já na cicatriz inativa, eu preciso inflamar para que então eu consiga remodelar. E já as cicatrizes em transição, a gente vai dar pequenos estímulos inflamatórios, para que então eu consiga continuar remodelando essa cicatriz. O que eu quero dizer até com isso? Que seja ela antiga ou recente, pode ser depois de 20 anos, tem tratamento, tudo bem? Então, a base de todo o tratamento, ela é hidratação, e isso que eu vou falar agora serve também para quando a gente fala do paciente da gestante, né? Então, hidratar significa repor água e óleo, e essa hidratação ela é feita por alguns mecanismos, que aqui eu não vou falar só da aromaterapia, mas eu vou correlacionar outras informações da cosmética por todo. A gente vai falar da umectação, da oclusão e da hidratação ativa. Então, esses 3 meios de hidratação são os meios que a cosmetologia nos provém. Conhecê-los é de grande importância, porque no paciente queimado e no paciente gestante, e na verdade em todos os pacientes, o ideal é que eu sempre caminhe fazendo uma abordagem sobre os 3 tipos de hidratação, seja para você jovem ou seja para você que tem pele madura. Os 3 tipos de hidratação precisam andar em conjunto, para que então eu tenha a máxima da minha hidratação de pele, ok? A gente vai observar então aqui algumas imagens que exemplificam um pouquinho desse envelope lipídico. Tudo isso que eu estou falando, dessa hidratação, ela acontece em uma parte dentro do meu queratinócito. Então, esse quadradinho que você vê aqui, ó, esse retângulo, ele é o meu queratinócito. O queratinócito, ele produz grânulos de gordura e que vão ser depositados no espaço entre uma célula e outra, espaço intercelular. E a gente vai ter também a produção de recursos hídricos, água. Não exatamente água, mas elementos que retêm a água na pele. Esses elementos, eles também são produzidos aqui, ó, dentro do meu queratinócito. Eles são chamados de NMF. Eles servem, então, para trabalhar a retenção hídrica de uma maneira que mantenha a pele hidratada. Dessa forma, eu tenho um manto de óleo e água no espaço intercelular, ok? Mas sobre a nossa pele, então acompanha aqui na minha webcam, sobre a nossa pele, a gente vai ter também um manto hidrolipídico. Então, isso que vocês estão vendo se chama barreira cutânea. Isso aí no slide. Agora, isso que eu estou falando aqui para você é manto hidrolipídico. É a hidratação obtida pela minha glândula sebácea sudorípara. Essa talvez seja a mais fácil que você conheça. Esse é um tipo. Saber esses 2 tipos são importantes, porque assim, cada um, a hidratação de manto hidrolipídico e a hidratação de barreira cutânea, são hidratações diferentes. Logo, eu preciso identificar para saber qual é a que o meu paciente precisa. Porque se eu hidrato com algo que ele não precisa, essa pele vai parecer que ela não está hidratada,
que ela não atingiu 100% da hidratação que ela gostaria. Não sei se vocês já tiveram pacientes que dizem, eu hidrato a minha pele, mas parece que ela não fica hidratada. Eu não sei o que acontece. Pois bem, pode ser que você esteja falhando na avaliação. Então veja, aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Um exemplo, a composição da glândula sebácea, que é essa daqui ó, em vermelho, ela tem 57% baseada em triglicérides. Já a barreira cutânea, a hidratação do espaço intercelular, ela tem 40% de ceramidas. Então, se eu ponho, por exemplo, triglicérides, o que é esse triglicérides, Felipe? Pelo amor de Deus, me fala. Ômega 3, ômega 6, ômega 9, gordura saturada, que é uma gordura boa, desde que saiba trabalhar com ela. Então, se eu ponho essas gorduras, se eu ponho ceras, gorduras mais untosas, como a gente falou lá no início, eu vou repor mais composição sebácea. Agora, talvez eu precise mais de ceramidas. Para aquela pele que é frágil, para aquela pele que está rasgando com facilidade, para aquela pele que está muito fina, que qualquer movimento já faz uma ferida, eu preciso de barreira cutânea. Então eu preciso saber avaliar. E aí eu tenho lá 2 hidratantes na minha mão e eu vou optar por um ou por outro. Ou, o que é muito comum no caso do paciente queimadura, eu opto pelos 2 hidratantes. Então aqui a gente vai ter o nosso primeiro paciente. Agora eu vou puxar minha câmera para cá, ó. Na verdade eu vou até fechar ela. Vocês vão ficar sem me ver nesse momento, mas eu quero que vocês então deem atenção ao paciente. Então veja o paciente com a pele bem vermelha, bem brilhante. Aqui você pode pensar que talvez a queimadura não tenha sido tão grave, mas ela é muito grave. Sabe aquele paciente que teve a junção do pescoço com o rosto? Se não for tratado aqui, junto com uma parceria junto ao médico e o nosso tratamento, existe a possibilidade de ter aquele tipo de união do pescoço com o rosto. Então, é de suma importância que eu não subestime essa queimadura. Porque, de imediato, ela realmente pode parecer que tá ok. Mas quem conhece sabe, não tá ok, é o momento de atenção. Esse paciente, ele fez uso para poder reverter esse quadro, e a gente vê aqui ó, a imagem da direita, onde eu passo meu mouse, de uma maneira positiva. Então você vê que formaram algumas bridas, alguns cordões de fibrose. É que se esse paciente ele não fizer aqui o uso de uma abordagem anti-inflamatória, ele poderia ficar muito pior. Então aqui o uso, por exemplo, do laser de baixa potência é quem modula a minha inflamação. Foi feito também, depois que a inflamação estava controlada, o uso da vacoterapia e do ultrassom. Porque o ultrassom e a vacoterapia, eles são 2 agentes para poder ajudar a evitar esses cordões fibróticos. Então, onde a gente observava que estavam sendo formados, ali nós aplicávamos esses 2 recursos. E o alta frequência foi aplicado em uma região específica, que é a orelha, que vocês podem ver aqui ó, na imagem. A orelha ela tinha um material que era a fibrina, que dificultava a cicatrização. E vocês vão ver aqui, ó. Olha só como estava a orelha. Não é contaminação, é fibrina, é material de auxílio na cicatrização. Só que se o organismo tem muita fibrina e não degrada essa fibrina, o que vai acontecer? Essa fibrina vai dificultar a cicatrização e pode acabar levando a uma contaminação. O paciente já fazia uso de pomada para mais de um mês, uma pomada medicamentosa, que não fazia efeito, que não fazia efeito, mas que não conseguiu 100% contornar a problemática. Daí, então, entramos com alta frequência. Bastou 2, 3 sessões e ali, então, já não havia mais fibrina. Então, 3 semanas já não tinha mais fibrina. Coisa de menos de 1 minuto, 30 segundos nós aplicávamos. Ok? Então, o quanto o nosso equipamento ele é um equipamento que traz muitos benefícios quando associados. E aí, no caso, a pomada medicamentosa. Tudo bem? A gente vai observar que o paciente ele tinha barba. Então, imagine fazer a barba por cima de uma queimadura. É muito complicado esse detalhe.
Então, nós entrávamos com laser em toda a borda aqui da barba, até que, então, com o uso dos hidratantes e com o uso do laser, a gente ia diminuindo a sensibilidade da pele, a dor que estava presente, para que, então, para que esse paciente conseguisse fazer a barba e ali, então, a gente conseguisse atuar nas nossas cicatrizes. Mas veja que até a gente conseguir chegar nesse processo, os cordões eles já estavam ali se formando. Aconteceu também que esse paciente, ele acabou também fazendo o uso domiciliar da lavanda, do óleo essencial de lavanda, junto com o óleo de semente de uva. Também fazia uso de uma loção, Aquasense, que é de hidratação ativa. Então, vários elementos foram compostos para que a gente conseguisse o resultado que vocês podem observar. Que é um resultado, por mais que você possa achar que não é o melhor dos melhores resultados, mas é um super resultado, porque muito pior poderia ter ficado, ok? Então a gente tem que saber comparar expectativa com realidade. Não é porque nós estamos intervindo que não haverão cicatrizes. Haverão cicatrizes, mas quanto mais a gente puder atenuar, melhor será. Tudo bem? O paciente, ele também, pela inelasticidade, o rosto ele fica enrijecido, inelástico, por conta das cicatrizes. Vocês podem observar, então, que ele tinha dificuldade de movimentar a face. E ali, então, ó, tanto nas suas expressões faciais, quanto também quando a gente faz o biquinho, né, que é uma expressão facial, na verdade. E por isso, o paciente ele entrou com uma abordagem coadjuvante junto à fonodiologia. Então, as fonodiólogas entravam fazendo movimentos da fala, exercícios com o rosto, para que então ele conseguisse melhorar a amplitude, para que ele conseguisse melhorar a ginástica do rosto e a elasticidade desse rosto. Tudo bem? Esse paciente, ele teve que ir para pós-operatório, como vocês podem ver, e ali nós entramos com alta frequência em região de mucosa, algo pouco descrito em nossa literatura. Então, alta frequência em região de mucosa foi aplicado, e ali, com parâmetros específicos, a gente conseguiu melhorar muito esse quadro, ok? Conseguiu garantir que a cicatrização não tivesse tanta retração, porque, em geral, as cicatrizes, elas retraem. Então, a nossa maior preocupação era essa retração. A gente conseguiu fazer um pós-operatório muito bom. E aí, para que vocês entendam, então, tudo que ele usou, né? Eu falei do Aquasense, do óleo de lavanda e do semente de uva, mas aqui eu entro com óleo de rosa mosqueta, que também foi utilizado. Porque ele é interessante porque modula o fator de crescimento transformador beta. E aí, consequentemente, eu consigo modular a produção de colágeno, para que ela aconteça de maneira organizada. O paciente também, para não desidratar a pele, que era uma pele sensível, fez uso de um veículo emulsão, né? Então, um leite de limpeza com tensoativos à base do coco, que é um tensoativo moderno, é um tensoativo que fazia com que a pele acontecesse uma limpeza de maneira equilibrada. O paciente, assim como todos os outros, também fez uso desses 3 ingredientes de fotoproteção, que são os tinosorbis e o absine. O absine ele é um fator de proteção contra infravermelho, quando o infravermelho quase nem se falava. Então, tinha pessoas que achavam que jamais radiação infravermelho não vai acontecer. Né? Então, o laser causaria danos à nossa pele. Então, quando ainda não se falava, ali nós já estávamos preocupados. Em 2013, e veja que é uma pauta que está em evidência há pouco tempo. Então, a gente já se preocupava como um todo. E aí, uma das coisas que eu sempre comento é que essa preocupação com o fator de proteção, ele deve saber ser seguido pelo meu espectro de comprimento de onda. Então, saber se ele faz, como a gente pode ver aqui o tinosorbe, se ele faz uma proteção em qual comprimento de onda. Porque sabendo se ele faz uma proteção contra um grande comprimento de onda, eu sei que esse paciente ele está amplamente protegido. Então, veja que a radiação UVB vai de 280 até 320. Aqui, normalmente, os filtros solares são ótimos. Depois, a gente vai ter de 320 a 340, o que eles também são muito bons. Aí, depois, 360, já começa a entrar numa fase crítica, porque você vê, ó,
que depois de 360 para cima, eu tenho que tomar muito cuidado porque minha pele pode ficar desprotegida se eu não souber escolher os ingredientes certos. Então, tem ingredientes que eles não conseguem ter esse pico de proteção. Então, eu tenho, por exemplo, uma proteção UVA, mas é uma UVA parcialmente. Então, é importante que você conheça os ingredientes de fotoproteção. A partir disso, você vai observar que esse protetor solar, ele vai ser, então, modulado mais baixo, de acordo com aquilo que nós temos aqui, ó, no nosso espectro que está sendo irradiado naquele dia. Então, qual é o espectro daquele dia? Ok? Para que eu consiga, então, atuar de maneira adequada. Ele é baixo, tá pouca incidência, médio, muito alto ou extremo. Cada dia a gente tem o UVB ou UVA mais forte sendo emitido. E a gente sente na nossa pele, não é verdade? Lembrar da quantidade adequada. Então, toda vez que a gente fala da moeda, né, da colher de sopa, a gente está falando dessa colher. Olha só, isso aqui, gente, que vocês estão vendo, olha de pertinho. É bastante protetor, não é? Essa quantidade, ela é para rosto, pescoço, orelha e a nossa nuca de proteção solar, tá ok? Para que a gente tenha, então, uma proteção bem efetiva. A gente vai ver aqui um pouquinho mais adiante, então, uma outra paciente. Essa paciente, ela fez o uso de vários produtos. Essa paciente, a gente dividia em dois momentos. A gente tratava essa paciente trabalhando o remodelamento das cicatrizes e trabalhando o clareamento. Então, eram dois protocolos. O primeiro dos protocolos, essa paciente, antes de tudo, ela teve uma queimadura de 20 anos. O paciente anterior foi uma queimadura de 8 meses. Ele chegou 2 meses depois que ele saiu da alta hospitalar, ele chegou para atendimento com a gente. Então, foram 2 meses, ele já estava atendendo. Essa paciente, ela chegou depois de 20 anos. Ela se queimou com 5 anos de idade. E dali, então, a gente fez o uso de radiofrequência, vacoterapia, laser de baixa potência, nutritivos para que a gente conseguisse dar um aporte nutricional para a produção de colágeno de qualidade, isso baseado assim, em aminoácidos, vitamina C, silício e hidratantes, baseado naquela composição que eu comentei anteriormente. Dessa forma, a gente conseguiu os resultados que vocês podem ver em 3 meses, praticamente, ó. 3 meses, a gente conseguiu essa resposta. Então, você pode observar aqui na testa, ó, região frontal, como melhorou. A gente vai observar também a região, ó, lateral, unilateral, então aqui, ó, da minha paciente, a nossa esquerda. A gente vai observar aqui, ó, olha só como mudou esse cordão, ok? E a gente vai observar o outro lado. Quando a gente olha essa paciente de lado, a gente consegue ver bem todos esses resultados. Eu vou tirar novamente minha câmera, vou puxar para cá, e aí vocês podem ver, então, olha toda a região frontal, toda a testa dela. A região lateral, olha como que clareou, ok? A região de olheiras também, estava bem pronunciada, melhorou bastante. Então, dessa forma, a gente conseguiu melhorar muito. Aqui, com só 3 meses de atendimento puramente estético. Tá bom? Então, quando nós não estávamos fazendo o trabalho de radiofrequência, nós fazíamos esse outro protocolo para inflamar bem a pele dela. Com o uso do peeling de diamante, em cima do peeling de diamante, a gente jogava um peeling químico, deixava esse peeling químico agir, retirava, trabalhávamos com LED azul, o LED azul, muitas vezes, no pós-peeling, né? Então, terminei de passar o peeling, eu vou fazer o LED, ou em algumas vezes antes, para que a gente conseguisse manter os níveis de hidratação adequado e evitar possíveis queimaduras e piorar mais alguma mancha que tivesse. Trabalhamos também ativos clareadores, trabalhamos em ativos nutritivos, que eu comentei anteriormente, os mesmos, para estímulo de colágeno e os hidratantes. Aqui a gente vai falar dos hidratantes que ela já tinha em casa, né? Que não foi nenhum hidratante muito específico, mas a gente também fez o uso de Bepantol, né? Então, quando a gente fala do pantenol, e a gente também fez uso de esqualeno, lanolina, e a gente fazia
a aplicação final de parafina líquida. Dessa forma, a gente conseguia manter alta permeabilidade e um grande resultado para essa paciente, ok? Ao outro lado da face dela, você pode observar que houve até um lifting facial obtido, né, com o uso desses recursos, alternadamente, desses dois protocolos, e então a gente observa como que melhorou a pele dela, tá bom? Isso 20 anos depois da queimadura. Então, existe sempre um tratamento. Aí a gente vai chegando, então, na reta final da nossa palestra, com a paciente de 2011, que eu pude tratar durante 3 anos. As fotos que eu vou apresentar aqui são de 2 anos, mas ela trabalhou 3 anos por 4 protocolos. Esses 4 protocolos, cada qual tinha um objetivo. O primeiro deles foi desfibrosar, diminuir a fibrose que estava presente. Então, vocês podem acompanhar aí na imagem, onde eu estou passando o mouse. Então, aqui é uma fibrose, haviam várias fibroses na testa, fibroses aqui na lateral do rosto, mas o lábio, gente, o lábio não trabalhei. Eu fui trabalhar, depois desses 2 anos, eu fui trabalhar com o... Eu fui trabalhar com o lábio. E por que eu demorei tanto tempo? Porque a paciente ela fez uso de alguns medicamentos. Então, para que houvesse uma clara visualização do atendimento unicamente dermatológico e do atendimento dermatológico mais estético, como era possível a junção dos dois recursos, onde um não invalida o outro, ambos trabalhamos juntos, podemos trabalhar juntos, com recursos diferentes, de maneira sinérgica, em prol do meu paciente. Então, vocês vão ver o que eu estou dizendo para vocês, o benefício que nós tivemos. E aí, então, a gente vai passar para o nosso segundo protocolo, que foi remodelamento. Depois a gente vai falando do clareamento e, por fim, uma dessensibilização dessa pele. Então, aqui, após, olha só, alguns meses de trabalho conjunto, dermatologista e nós, na estética, a gente observa o quanto todo o rosto dela melhorou. Olha como ficou a organização dessas fibras, onde eu estou passando aqui o meu mouse, aqui, ó, especialmente, olha como melhorou o relevo. Porém, vocês podem observar também no lábio, olha lá, quando o tratamento dermatológico ele é feito exclusivamente sozinho, ele não apresentou tanta resposta de melhoria quando ele foi associado com o tratamento estético. Então, veja que é muito importante que a gente reforce e traga em conscientização, uma consciência da importância do nosso trabalho, da nossa abordagem, ok? Aqui a gente vai vendo o outro lado da face, olha só como a gente teve um remodelamento interessante em toda a face dessa paciente. E ali, então, a gente entra com uma demonstração do que eu fazia. Então, veja, trabalhávamos com microcorrentes nas etapas iniciais. Aqui a paciente, ela recebia uma microcorrente detalhada. Então, fazendo alongamentos e encurtamentos bem suaves, lentos, para que houvesse a passagem da corrente elétrica pela pele. Dessa forma, a gente consegue trabalhar de maneiras positivas com o uso da microcorrentes. Seguindo, a gente vai ver também a luneta que foi trabalhada. Então, veja aqui, ó, era feito um processo para trabalhar aderências. E aí, consequentemente, a gente reorganizava essas fibras de colágeno e elastina também com recurso manual, que é a massagem desfibrosante. Dessa forma, a gente conseguia, então, trazer muitos benefícios ao meu paciente, fazendo uma reorganização de todo esse tecido. E aí, a gente vê, então, o resultado que ela teve. Então, lá em 2011 e depois em 2013. Ela fez depois de uma micropigmentação. Aqui, vocês podem ver que o lábio dela já melhorou muito, porque aí a gente já fez o tratamento. Então, eu vou mostrar para vocês qual foi esse tratamento que nós fizemos, tá bom? Então, veja, na região central do rosto dela, né? Então, testa como melhorou, região malar, região nasal, tudo bem? O lábio, né? Que agora ele está recontornado. A lateral do rosto dela, olha, aqueles cordões fibróticos que existiam. Então, a gente foi destruindo todos eles para deixar bem bonito toda a face. Olha só.
O olho, ele tinha uma sineque, onde eu passo aqui o meu mouse. Então, havia uma junção do tecido e a gente soltou. Reposicionou o olho para o lugar que necessitava. Com isso, a gente conseguiu essa grande melhoria. E dali, então, antes de eu mostrar o lábio, eu queria apresentar um pouco do que nós usamos. Então, essa é uma da imensa quantidade de produtos que nós usamos. Então, é a parte principal, que é a hidratação. Então, aqui trabalhávamos com os mesmos tensoativos limpantes que o paciente anterior, mas adicionado também de alguns tensoativos condicionantes para manter já uma pele mais hidratada. E também trabalhávamos, então, o Aquasense, que faz hidratação ativa, alguns óleos vegetais para oclusão, a lavanda para acalmar e conseguir organizar esse colágeno, o pantenol, que faz umectação, e ali, então, os meus oclusivos, com os óleos minerais. Tudo bem? Então, vemos, por exemplo, a mudança na mímica facial, a amplitude do sorriso, que você vê que está bem duro aqui, e aí soltou bem, a pele já começou a vincar mais, responder à mímica facial dela. A gente vai observar agora o lábio, que foi feito a radiofrequência, junto com a laser terapia. Infravermelho e vermelho, aqui resposta de uma sessão, e depois resposta de 2 sessões. Olha só como abaixa bem. Tudo bem? Olha só aqui, ó. Quando você observa o sombreamento, ó, tá vendo? O sombreamento desse lábio. Quando você observa aqui, ó, como que estava bem concentrado, eu vou aproximar, ó, bem concentrado aqui, ó. Olha como estava bem, sabe, compactado. E aí, ó, a gente soltou. Você vê que ficou bem próximo do nível da pele. Depois, para finalizar, fazíamos uma maquiagem, né? Ensinamos ela uma maquiagem. Aqui a maquiagem ela estava com uma pele ainda, essa foto é de quando ela estava fazendo uso dos medicamentos dermatológicos. E aqui foi feito retinóico, hidroquinona, foi feito tamoxifeno, tudo de via tópica. E ali a paciente ficou com a pele bem sensível. Então esse era o momento que a gente dessensibilizava para ela poder conseguir aguentar usar essas substâncias que haviam sido recomendadas. Dali, então, a gente fez a maquiagem e na maquiagem vocês podem observar luz e sombra, soltávamos o cabelo e tínhamos, então, o resultado final. Dessa forma, fazíamos um trabalho integral. Conseguíamos passar por vários momentos e aí a lavanda foi um auxiliar que, mesmo aplicando topicamente, a gente sabe o quanto ele ajuda no controle dos níveis de estresse. Então, já era uma abordagem que, ao mesmo tempo que ela passava na pele, ela inalava esse produto ao longo do dia, trazendo todos os benefícios comentados durante essa palestra. Então, a gente viu como ela chegou e como ela estava saindo com o nosso atendimento. Espero que o coração de vocês tenham aquecido, vocês tenham sentido toda essa energia, que normalmente é falar sobre queimados, é sempre muito emocionante. É sempre muito bacana a gente saber quanto a gente pode transformar vidas. E é isso. Deixo aqui as últimas mensagens. Tenha cuidado quando for trabalhar com qualquer um dos públicos, em trabalhar sempre com produtos hipoalergênicos, evitando a presença de corantes, a presença de fragrâncias, tomando cuidado com o teor de álcool, se ele é muito elevado. E aí estão dando preferência, muitas vezes, a produtos com poucos ativos, de baixa concentração, e lembrar de veículos que tragam pouco atrito. E isso classifica um produto hipoalergênico, um produto com baixa possibilidade de alergias. Então, lembre-se sempre, relaxamento, humanização, efeito fisiológico, ciência, são os nossos 3 pilares para que a gente possa trabalhar com esses 2 públicos. Eu acho que não só para eles, mas diante de tudo que a gente tem vivido, humanização é a palavra que a gente deve nunca esquecer. Lembrar sempre para os nossos atendimentos, lembrar que cada pessoa é um ser que traz ali sentimentos, que traz traumas, que traz esperanças, né? Seja ele um paciente do nicho que nós estamos falando, ou um paciente que vem por uma gordura, por uma estria, por uma celulite, ainda assim eles vêm com esperança. Às vezes eles reuniram
o suor ali, com o suor, né? O dinheirinho para poder pagar o atendimento estético, acreditando que a gente possa levar uma outra forma de ser, de ver e uma qualidade melhor de vida para ele ou para ela. Então, é sobre esses pilares que eu falo para a gente sempre se guiar e nunca esquecer. E que essa palestra possa ter enchido um pouquinho o coração de vocês e lembrar sempre que, diante de tudo isso, a gente vai dizer que, em toda a sua ambiguidade, suas formas de falar, o mais profundo no ser humano é a pele. Essa é uma frase de Paul Valery e é a que eu queria deixar para vocês no momento. Então, vamos quebrar as amarras, como a gente pode ver nessa imagem de uma campanha da Fundação Britânica da Pele, que mostra, então, todo esse trabalho para que a gente desconstrua, quebre todas essas amarras que estão relacionadas à nossa pele e que muitas vezes não é só a pele, mas também a nossa mente, as nossas emoções. Por fim, eu deixo aqui um pouquinho do meu currículo para que vocês novamente retomem e relembrem e peço para que, se vocês gostaram, façam stories, me marquem. Para mim vai ser extremamente gratificante, eu vou ficar muito feliz com o retorno de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade para entrar em contato comigo, vai ser um grande prazer poder ajudá-los, para poder esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Deixo aqui o meu Facebook, mas se for entrar em contato comigo, eu peço para que você entre pelo Instagram ou pelo meu e-mail. Embora eu use o meu Facebook, eu normalmente concentro as minhas mensagens para respondê-las nessas duas mídias, tá ok? Então, mais uma vez, gratidão imensa pela participação de vocês. Muito, muito obrigado.